Fala galera, beleza? Vamos a mais um Insights do Durga. E hoje eu vou trazer aqui um livro muito legal, muito polêmico até, inclusive, que é o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Bom, nesse livro aqui, o Hill, ele faz uma suposta entrevista com o diabo. Então, não importa aqui se a entrevista foi real ou foi imaginária, o que importa é que o conteúdo que o Hill vai trazer e vai apresentar em forma de metáforas. Ele começa a entrevista com o diabo já perguntando como é que o diabo faz para entrar na mente das pessoas. Então o diabo explica o seguinte, que as pessoas elas acabam perdendo a disputa com ele e deixam de ter uma alta performance porque se entregam a vícios destrutivos e são ideias que o próprio diabo coloca na cabeça das pessoas. Então, o problema que esse livro resolve é que ele vai mostrar que 98% das pessoas elas são alienadas pelas ideias do diabo, né? E o que, que é o diabo, ou quem é o diabo no livro, né? O diabo ele se autodenomina uma majestade que controla 98% das pessoas, entrando na mente e ocupando os espaços vazios, ou seja, ele ocupa os espaços através de pensamentos negativos. Então, a famosa, né, a mente vazia é a casa do diabo. Então, o diabo ele explica que ele não tem um corpo físico, que ele consiste apenas em energia negativa e ele vive na mente das pessoas que têm medo dele. E ele se refere que é como se ele fosse a porção negativa do átomo e que a oposição dele, no caso Deus, seria a parte positiva do átomo. E então ele explica para o Napoleon Hill que ele tem um instrumento que é muito efetivo na manipulação da mente do ser humano, e que esse instrumento se chamam os 6 medos básicos. Então são 6 medos que ajudam ele a assumir total controle da mente das pessoas. O primeiro medo que as pessoas têm é o medo da pobreza. Então o segundo é o medo da crítica, depois o medo de perder a saúde, o medo de perder o amor, o medo da velhice e, por último, o medo da morte. Na sequência, ele vai explicando que o medo que ele prefere, o medo mais eficaz, no caso, é o medo da pobreza e o medo da morte. Então, no caso do medo da morte, as pessoas elas acreditam que o diabo vai estar lá no final da vida esperando para fazer um julgamento, né? Então, as pessoas têm medo de ir para o inferno. Então, é um medo que começa lá na nossa infância e que ele é construído e moldado de maneira que a gente vive a vida toda com medo de morrer. O outro medo, o medo da pobreza, ele está associado à falta de energia que as pessoas têm e de coragem para que elas tenham livres expressão de pensamentos. Então, as pessoas têm medo de serem pobres, então elas não expressam livremente aquilo que elas pensam, elas se adaptam à realidade que elas têm, ok? E ele explica o seguinte, que tem pessoas, que tem 2% da população que tomou uma decisão de seguir o caminho da luz, então seguir o caminho da verdade, o caminho da oposição dele. E tem as pessoas que são o lado negativo, que vão lá e que realmente querem reforçar o mal e prejudicar as pessoas, né? Então, e também tem pessoas que estão em cima do muro, e que aquelas pessoas que estão em cima do muro, na verdade, já estão até do lado dele, então ele nem se preocupa com essas pessoas. É com aqueles 2% de pessoas que já tomaram decisões claras na sua vida, que têm um propósito bem definido, são as que mais atrapalham ele nesse caminho. Porque elas já têm um desejo ardente e elas canalizam todos os recursos numa única direção. Então o diabo, nesse caso, tem muita dificuldade de penetrar na mente dessas pessoas e manipular, né? E ele explica, nesse livro ele explica que o dinheiro ele é trazido como uma crença limitante, mas na verdade ele é um meio capaz de produzir riqueza e prosperidade para as pessoas e não deve ser visto como uma crença limitante. Por exemplo, que o dinheiro, que coisas que a gente ouve ou ouviu talvez na infância, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não nasce em árvore, que o dinheiro é a fonte de todo mal. Então a gente tem que ressignificar o conceito de dinheiro. Aí o Napoleão Hill faz a pergunta para ele, mas qual é a arma mais poderosa que o senhor utiliza para manipular a mente das pessoas? Ele responde que a arma mais poderosa que ele tem é o hábito da alienação, que é quando as pessoas constroem vícios, por exemplo, bebida, cigarro, fanatismos,
Então, as pessoas elas se deixam controlar pelas circunstâncias externas da sua mente, sem julgar e sem lutar por aquilo que elas realmente acreditam. E ele explica o seguinte, que o controle dessa mente ela inicia-se ainda na juventude, quando as crianças elas têm que ser moldadas, né, no seu subconsciente através do conhecimento e do ensinamento dos seus pais. Então o diabo se apropria de hábitos que os pais têm e acabam passando de pai para filho. Então esses hábitos negativos eles estão ligados ao medo, né, aos 6 medos principais que eu já falei aqui, a superstição, a avareza, a luxúria, a vingança, a ganância, a raiva, vaidade e preguiça. E ele diz que esse conjunto de hábitos ele vai sofrer uma força entre hábitos positivos e hábitos negativos. Então, o conjunto de hábitos de uma escola, de uma organização ou de um país é formado por pessoas. E essas pessoas vão fazer uma queda de braço entre bons hábitos, por exemplo, ter alta performance, ou maus hábitos, por exemplo, procrastinação. Então, a cultura organizacional, a cultura de um país vai ser formada pelos principais hábitos das pessoas, ok? Mas a boa notícia é que existe uma maneira de quebrar a alienação e que para isso é necessário que as pessoas entendam a lei do ritmo hipnótico. Então, o ritmo hipnótico é uma lei da natureza, como a gravidade. Por exemplo, quem toca um instrumento musical sabe que para conseguir tocar uma música é preciso um processo repetitivo, tocar muitas vezes aquela música de uma maneira que você aprenda os acordes da música, a melodia, o ritmo, e que aquilo fique fixado na sua mente até que você tenha um domínio total pela música. Okay? Então esse é o ritmo hipnótico, né? Não é nada que sobrenatural, e sim um ritmo natural que existe no processo de aprendizado. Então, isso a gente pode aprender um hábito bom ou um hábito ruim. E o ritmo hipnótico é uma lei que influencia qualquer tipo de hábito. Ok? Outra questão aqui interessante do livro, para finalizar, é que existem 7 princípios para vencer o diabo. E para isso você precisa se tornar um líder de si mesmo e não ser um alienado. O princípio é definir um propósito e não ter um plano B. Por exemplo, o meu plano B é fazer o meu plano A funcionar. Okay? O segundo princípio é dominar a mim mesmo, ter autoconfiança. O terceiro é aprender com os meus fracassos para eu não repetir os meus erros. O quarto é influenciar, que a influência do ambiente na nossa vida, ela faz a diferença para que a gente possa falar as coisas certas nos contextos certos. Então, o ambiente vai moldar os nossos hábitos e a gente tem que cuidar com o ambiente que a gente está inserido. O quinto é ter uma noção do tempo, que o tempo ele é vida e ele é o bem mais precioso, não pode ser desperdiçado. O sexto é a questão do mastermind, aquela harmonia do grupo. Então, quando uma pessoa ela se junta com outras que também têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E por último, a cautela. Então, tomar decisões de maneira prudente. Beleza? Esses foram alguns insights aqui do livro que eu trouxe hoje, O Mais Esperto que o Diabo. Recomendo que vocês leiam, porque é uma entrevista muito interessante, muito engraçada até. E no fim, ele apresenta aqui o caso do Clóvis Tramontina, que é um empresário que presenteou a Dilma Rousseff com esse livro, e aí esse livro tomou uma grande proporção aqui no Brasil, porque é como se ele desse um recado para que os líderes políticos eles conseguissem unir as pessoas através dessas ideias de não alienar as pessoas e de criar bons hábitos. Então, eu acho que nesse momento que a gente vive de uma crise de saúde, é importante não ter paixões políticas e que a gente precisa criar uma unidade, né, para construir o país que a gente realmente quer e não aproveitar uma crise para polarizar os nossos desejos políticos, né? Então, tá aqui o insight final do livro. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo. Um abraço.